Este é o vídeo de número 45 sobre o estudo bíblico e o 25º sobre Jó. E eu continuo com a missão que Deus me confiou: colaborar com o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Nesse vídeo falarei sobre o capítulo 32 do livro de Jó. E nós veremos que Eliú participa da discussão entre Jó e seus amigos por não suportar em ver Jó sempre se considerar uma pessoa perfeita. Seja bem-vindo ao canal Falando de Sonhos, e para você que não me conhece, sou Inácio da Silva e quero convidar, se não é inscrito no canal, inscreva-se, é importante. Se gostou, deixe seu like e o seu comentário. Comente sobre aquilo que você achou do vídeo. Eu já comentei em outros vídeos que todo o livro de Jó é apenas um debate, não é partes. Cada capítulo não é uma história, é um momento único em que Jó expõe suas ideias e seus amigos defendem Deus, mostrando os equívocos de Jó em se considerar um ser perfeito, capaz de com sua inteligência superar a inteligência de Deus. E o capítulo 32 do livro de Jó é a introdução, quando Eliú, um jovem que conhece Jó perfeitamente, com muito conhecimento, acompanhou de forma discreta a discussão entre Jó e seus três amigos, em que Jó se considerava perfeito e desafiava Deus para um debate, e dizendo que ia coroar sua inteligência com a vitória sobre Deus. E chegou o momento em que os três amigos de Jó desistiram de tentar convencer Jó de seu equívoco. E então Eliú, que conhecia Jó perfeitamente, acompanhou de forma discreta, como eu já disse, o debate. Ele não conseguiu se conter e interviu para mostrar para Jó aonde estavam seus equívocos. Vamos acompanhar o versículo 1 do capítulo 32 para nós entendermos que os amigos de Jó desistiram de tentar convencer Jó. Como Jó persistisse em considerar-se como um justo, esses três homens cessaram de lhe responder. Esses três homens, acredito, são os três amigos únicos que vieram consolar Jó, vieram dar apoio a Jó. Todas as outras pessoas se afastaram de Jó. Quando nós acompanhamos no livro de Jó, nós entendemos por que isso aconteceu. Porque Jó se julga superior a todos. E ele não tem humildade para conversar com as pessoas que são seus amigos. Ele simplesmente, em sua arrogância, e seu ego elevado, ele se julga superior a qualquer ser humano e também superior a Deus em inteligência. Ele chega ao ponto de julgar-se capaz de vencer Deus em um debate frente a frente. E nós devemos entender também, Jó é o único na Bíblia que não aceita a orientação de Deus através do sonho. Veremos no versículo 2 do capítulo 32 por que Eliú tomou parte nesse debate. Então se inflamou a cólera de Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão. Sua cólera inflamou-se contra Jó, por este pretender justificar-se perante Deus. É aquilo que eu falei antes. Eliú conhecia Jó perfeitamente. Acompanhou de forma discreta todo o debate. E então interviu porque ele conhecia Jó. Ele sabia quem era Jó. E não podia admitir que Jó continuasse insistindo que Deus estava errado. E Jó era perfeito. Aquele sofredor em que Deus, na palavra certa, fez uma aposta com o diabo, com o demônio, ou Satanás, como nós queremos falar, que o demônio não conseguia fazer Jó mudar de ideia, ou fazer Jó pecar. Para nós entendermos a cólera de Eliú, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 1, em que tinha o diálogo entre Deus e Satanás.
falando sobre Jó. No capítulo 1, versículo 11. Vejamos então o que Satanás disse para Deus. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele possui. Juro-te que te amaldiçoará na tua face. Essas são palavras do demônio, de Satanás, falando para Deus. É o que está escrito aqui na Bíblia. O Satanás disse: toca no que ele possui, e ele te amaldiçoará em tua face. Vamos ver aqui agora o que diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Isso tudo Eliú sabia, que Jó tinha falado. O que ele falou não era pecado, porque quem escreveu o livro foi Jó, e Eliú sabia. E ele, conhecendo Jó, ele sabia que Jó tinha sim blasfemado e cometido o pecado, justamente aquilo que Satanás falou para Deus que Jó faria. No capítulo 3, versículo 1, diz assim: então Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó falou nesses termos: pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, uma criança masculina foi concebida. E aqui Jó continua amaldiçoando. Se nós entendermos que Jó não pecou por palavras, nós devemos entender que amaldiçoar no mesmo critério que Jó amaldiçoou não é pecado. Jó amaldiçoou a sua existência, o dia em que foi concebido, o útero que lhe gerou, o joelho que lhe segurou, o seio que amamentou. O capítulo 3 é tudo em que Jó amaldiçoa. Jó acrescenta, ele invoca amaldiçoadores profissionais para lhe ajudar a amaldiçoar a noite em que ele foi concebido. E tudo isso fez com que Eliú, um jovem que conhecia Jó, intervisse para mostrar para Jó que ele estava errado e que ele tinha sim cometido grandes pecados. A minha missão ao postar vídeos sobre Jó é trazer à tona às claras que Jó não era um ser perfeito. Jó não era um exemplo a ser seguido. Jó amaldiçoou, e várias palavras usadas por Jó ofendem Deus gravemente. Jó chegou ao extremo de dizer que queria coroar a sua inteligência, derrotando Deus em um debate frente a frente. No próximo vídeo eu vou mostrar o que Eliú falou para Jó sobre aonde o seu maior erro, quando ele diz que Deus não responde às suas orações, ao seu chamado. Eliú lhe vai mostrar quando Jó não presta atenção no momento em que Deus lhe orienta ou lhe alerta através do sonho. Único personagem bíblico que não aceita essa orientação de Deus através do sonho. Em seu ego elevado, Jó simplesmente aceita um debate frente a frente, por julgar-se superior a todo ser humano, inclusive a Deus.